ó Deus, possa agora alimentar a igreja e trazer a tua vontade sobre nós. Trabalha em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, alimenta-nos, ó Pai, com as santas e maravilhosas promessas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém? Amém, Arthur? Glória a Deus. Estamos novamente, né? Com a responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor ao meu, ao seu e ao nosso coração nesta noite, né? Eu sempre tenho dito, antes de trazer a mensagem, que a mensagem que Deus colocou no meu coração só vai receber quem está aqui, porque veio aqui também para receber o que é de Deus. Essa mensagem não é para aqueles que ficaram em casa, essa mensagem é para você que veio até aqui buscar de Deus uma resposta das suas orações. Você trouxe e você já deu, louvor, orou, agora você vai receber dele, porque ele é maravilhoso e recompensa aqueles que o adoram. Então, nós estamos aqui para trazer mais uma mensagem, né? Louvado seja Deus. Quarta-feira eu comecei essa mensagem, que é da parábola do filho pródigo, né? E hoje eu vou terminar, né, essa mensagem hoje, junto com os irmãos, né? Louvado seja Deus. O que é que essa parábola tem para falar conosco nesta noite? Qual é o recado de Deus para nós? Então, abra suas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas, Dr. Lucas, evangelista. Escreveu com detalhes, letras garrafais, aquilo que Jesus ensinou através das parábolas, né? Nós estamos estudando as parábolas, né? Aí no Evangelho de Mateus, né? E o pastor já explicou aí um bocado de coisa sobre isso. E sexta-feira foi bênção de Deus, né? Mais uma parte do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos ler Lucas capítulo 15, que começa no versículo 11. São 3 parábolas que têm o mesmo sentido, mas nós vamos se deter na do filho pródigo, ou seja, o filho perdido. Na realidade, o autor da epífrago, né, que bota em cima o filho pródigo, né, que é chamado, conhecido, ele podia botar também os 2 filhos pródigos, porque pródigo quer dizer perdidos. Tinha um perdido dentro de casa e um perdido lá fora. Vamos ver isso aqui no decorrer da explanação. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, dizendo Jesus para a multidão. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, não deixou nada, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente.
E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, veio seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestir-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo da mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram-se a alegrar-se. Louvado seja Deus. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu sã e salvo. Louvado seja Deus. 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogou-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matar-lhes um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos, folgarmos, porque que teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Fique de pé ainda, não sente não. Não vai dar cãibra não. Fique de pé. Alguma enfermidade na perna é ser curada agora, em nome de Jesus. Solte a Bíblia. Desocupe as mãos. Esse ano você nunca deu uma salva de palmas tão boa como vai dar hoje para Jesus. Um aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia! Estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Louvado seja Deus. Podeis sentar. Louvado seja Deus. Fique atento. Olhe para cá. Não se despece. Louvado seja Deus. É interessante para nós começarmos essa história. É que a Bíblia vai dizer que ele
estava perdido e foi achado. Mas se você for no terminal de ônibus Santo Tomé, se você for no aeroporto Pinto Martim, se você for num lugar que passa muita gente todo dia, lá tem um lugar que é cheio de objetos, e ele diz o quê? Achados e perdidos. Mas na Bíblia não tem achados e perdidos, tem perdidos e achados. Louvado seja Deus, que nós éramos perdidos e fomos achados, não achados e depois se perder. Quem é achado por Deus nunca mais se perde. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, essa parábola clássica, uma das mais contadas durante o tempo que a Bíblia surgiu, elas são 3 parábolas que ali Jesus vai contar para aqueles homens, fariseus, escribas, publicanos, pecadores, que o acusavam, Jesus, que de comer com pecadores, de beber, de sentar na mesa com os beberrões. E Jesus começa com a parábola da ovelha perdida que foi cantada aqui. Que eram 100 ovelhas, mas ele foi fazer a recontagem, só tinha 99, faltava uma, não era, irmã Silva? Faltava uma, irmã Silva? E ele imediatamente voltou, procurou e achou, colocou no ombro, cuidou que ela tinha se acidentado, por isso não voltou, e ele trouxe de novo ao redil. Note que eram 100 ovelhas, se perdeu uma. Diz o texto que a mulher perdeu a dracma perdida. Eram 10 dracmas, perdeu-se uma dentro de casa. E ela varreu, levantou tudo até achar a dracma perdida. Fez uma festa, um banquete. E diz o texto que o filho pródigo era 2, e um se perdeu. Quer dizer que na matemática, 100 por 1, 5 por 1 e 2 por 1. Era 100 ovelhas, era 10 dracmas e era 2 pessoas. A ovelha se perdeu porque saiu do meio do rebanho. Quando você está no meio do rebanho, que vai dar uma voltinha lá fora, escada não acha mais o rebanho. E fica perdido. A dracma estava perdida dentro de casa. Muito se perde dentro de casa. Não precisa nem sair dentro de casa. Os filhos de Eli se perderam dentro de casa. Muitos da Bíblia no passado se perderam em casa. Se rebelaram em casa. Não precisaram sair. E hoje em dia, no nosso século, na nossa geração, não estão saindo mais. É o diabo que está entrando e arrastando crente à perdição, os que dizem ser crente. Então, nós paramos do filho pródigo, que ele diz que conta que um homem muito rico, dono de fazendas, tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. E esse mais novo foi no pai e disse: pai, eu quero que o senhor faça aí o testamento, que o senhor faça aí a divisão e me dê a parte que me cabe. E o pai dele
não gostou, entristeceu-se, mas fez. E partiu meio a meio, a herança do mais velho e a herança do mais novo. Esse rapaz ele já quebra uma tradição milenar. Porque naquele tempo, os judeus não poderiam dar herança enquanto o pai estivesse vivo, só depois que morresse. Mas ele aqui deu em vida, e repartiu e deu a parte do mais novo. E depois de alguns dias, diz a Bíblia, ele pegou tudo que tinha, não deixou nada, tudo, e foi para uma cidade, para um lugar distante. A Bíblia não nos diz, e nenhum estudioso também se atreve a dizer aonde era essa terra, aonde era esse país, aonde era essa cidade. Era uma terra longínqua, longe do seu pai, da sua casa. E diz que ele desperdiçou tudo, seus bens, vivendo dissolutamente. Dissolutamente quer dizer, gastou tudo sem olhar para trás. Gastou tudo sem pensar nas consequências. Gastou tudo que não tinha ninguém para dizer não faz isso não, não faça isso não. Ele não investiu em imóvel, ele não investiu em carro, ele não investiu em terra, não. Ele gastou tudo desolutamente, gastou com prostituição, gastou com droga, gastou com bebida. Ele gastou só com coisas onde o Isaías diz que não satisfazia a carne e nem era pão. E chegou um dia que a conta chegou. Meus amados irmãos, abra um parêntese. Quando você faz as coisas sem pensar, quando você toma a frente antes de ser, quando você faz uma coisa e não mediu os cálculos. Por isso que eu perguntei ao pastor se ele orou. Quando não ora, quando não pede direção de Deus, na frente, você vai ver as consequências. Porque a decisão é tua. Nós temos o poder da decisão. Nós temos o poder de ir para ali ou para lá, para acolá, outro lado, dizer sim, dizer não. Nós temos o poder, porque Deus nos deu essa liberdade de escolha. Eu quero a minha parte. Eu faço dela o que eu quiser, que ela é minha. Agora, o que você não tem é o poder das consequências. Você não tem o poder da consequência. A consequência vem e você não pode fazer nada. Foi a escolha que você fez lá atrás. E uma escolha errada ou certa vai para a vida toda, louvado seja Deus. Se pegou o rapaz errado, é para a vida toda. Se pegou a moça errada, é para a vida toda. Se o casamento não vai dar certo, é porque a escolha foi errada. Se investiu errado, quebra e fecha o comércio. É decisão de sair de casa e deixar o pai e a mãe lá fora, quebra a cara, foi decisão sua. Eu estava vendo agora, nessa matança que teve aí no Rio de Janeiro, uma senhora, empregada doméstica, que saía de casa 4 da manhã e voltava para casa às 6 da noite, deixava os filhos na creche. E eles foram crescendo, dando tudo. Se não podia dar tudo, mas a chinelinha no pé tinha, a roupinha tinha, bem direitinho, tinha escola, tinha tudo. Nunca botei uma arma na mão do meu filho. Nunca botei droga na mão do meu filho. E hoje ele é morto por causa disso. Quem é de vocês que me culpa por isso?
que estava na escola. Tinha comida todo dia, boa ou ruim, mas tinha. Roupa para vestir, tinha. Eu educava dizendo que o crime não compensa, mas ele foi. E esse rapaz, esse pai de família que tirou a vida dele, estava trabalhando, estava no seu trabalho. Ele é policial, ele estava trabalhando, o trabalho dele é esse, é de fazer segurança. Infelizmente foi o meu filho. Eu não o culpo, eu não o condeno, porque a escolha foi dele, de ir para o mundo do crime, e lá foi ceifado, infelizmente por esse homem, que estava trabalhando. Escolha errada. Que saiu de casa, porque queria ver se o mundo era melhor, porque é muita regra. Não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Eu quero liberdade. Esse jovem queria liberdade, se sentia na casa do pai preso. E queria se libertar, queria conhecer o mundo lá fora. Trazendo para o nosso meio, irmão, espiritualizando a coisa. Nós estamos na casa do pai. E ele vai dizer lá na frente, quando ele cai em si, isso é para nós. Na casa do meu pai tem pão com fartura. Na casa do meu pai tem mesa. Na casa do meu pai tem amor, tem carinho. Na casa do meu pai, a minha mãe todo dia lençol lavado, cama arrumada, roupa lavada, comida na mesa. Na minha casa do meu pai tinha tudo isso. E eu aqui comendo, não comendo, querendo comer bolotas, e ninguém me dá nada. Porque o mundo não lhe dá nada. O mundo é seu amigo quando ainda eu tinha dinheiro, quando eu ainda tinha a minha herança, tinha vários amigos, tinha mulheres, tinha tudo, porque eu ainda tinha herança, mas a herança acaba. Mas a herança acaba, o dinheiro acaba, a juventude acaba, a mocidade acaba, a virtude acaba. Tudo vai acabando, as células vão morrendo, vão ficando gaga. O texto lá de Eclesiastes diz que vai chegar a hora que temos que botar luz nova, temos que botar dente novo, temos que andar com uma bengala e ter alguém para nos ajudar, porque vai caindo os moedores, vai enfraquecendo a luz, os braços não têm mais força, e aí acaba, só tem o meio de ficar ainda em pé. É o que diz aí: aos velhos correrão e não se cansarão. Os que caminham com o Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Louvado seja Deus. Ele queria ter liberdade. Pai, dai a parte que me cabe. Quando ele disse isso, irmãos, não foi, ele estava de manhã na fazenda, os empregados dele, que ele era rico, mas vivia como pobre. Ele estava, olhou para o pai, olhou para a mãe, de manhã, e de tarde disse: pai, me dá, eu vou me embora. Não existe isso. O coração dele já vinha maquinando isso faz tempo. Quando você sai da igreja, você faz tempo que queria sair, vai atrás do motivo para dizer: eu saí por causa disso. Não, você já vinha com isso lá atrás que vinha. Aí, pastor, infelizmente eu vou para outra igreja, porque aqui não dá mais para mim. Assim, tem que estar no coração isso. Quando o pecado é revelado, muito tempo você vem pecando. Aí chega um dia que não dá mais, ele é revelado. Porque ele faz isso com você. E ele queria conhecer lá fora. Ele quer ver como é que está lá fora. Nasceu no berço evangélico. Vinha amarrar a mãe para o culto de manhã. Vinha amarrar a mãe para o culto da tarde. Vinha amarrar a mãe para o culto da noite. Onde todo que a mãe vinha, ele vinha, cresceu no berço evangélico, mas chegou uma hora que ele disse: é só isso, é culto quarta, é culto terça, é culto sexta, é culto domingo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu vou ver
eu vejo as pessoas lá fora rindo, brincando, pulando no shopping, na praia, na balada, tudo alegre. Eu vou ver como é que é lá, porque aqui só é isso. Só é culto. Eu vou ver como é que está lá fora. E aí, a decisão é tua, de querer estar na casa do Pai, que tem fartura de pão, ou querer ir ver o mundo, que só tem bolotas, louvado seja Deus. A decisão é sua. E ele tomou a decisão. E havendo gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra. E ele passou a ter necessidade. Necessidade que está passando sou eu. Necessidade que está passando é você. Para entrar no texto. Ele aqui não tinha mais nada. Ele aqui estava no fundo do poço. Não tinha ninguém para lhe dar um emprego digno. Para lhe dar um trabalho digno. Não tinha ninguém. Cadê os amigos que gastaram dinheiro com ele? Cadê os amigos que beberam com ele? Cadê as mulheres que saíram com ele? Sumiu. Porque você só vale o que tem. Louvado seja Deus. Se tem, vale o que tem. Se não tem, não vale nada. Esse mundo é assim. Esse mundo nos recebe quando nós estamos com o bolso cheio. Secou o bolso, ele nos joga fora. E a humanidade é desse jeito. Ela é preconceituosa por natureza. Ela recebe uns e outros não. Ela sauda um e outro não. Experiência de 64 anos de idade, trabalhando por aí. Uma amizade com o patrão, com os patrões, conversando com o patrão. Aqui naquela conversa e tudo, chega outro patrão, de outra empresa. Ele chega, como é que tá? Ei, como é que tá? Opa, como é que tá? E o peão, ele não olha nem para a cara do peão, que está lá no meio dos patrão. E o cara baixa a cabeça, se não for maduro, se for que nem eu digo logo, pai, tá indo aqui não? Só viu eles três, foi? Não estou aqui não? O que é que ele tem que eu não tenho? Pô, desculpa, hein? Nada, estou dizendo. No nosso meio é a mesma coisa. Tem 3 pastores, você está no meio. Se chegar um pastor, ele vem, seu pastor, abraço, pastor, abraço. Aí, a ovelha, ele nem olha. Se a ovelha for besta, se for daquela que nem eu, diz assim, pastor, você está cego? Está me vendo aqui também, não? Quer passar logo assim, cabulado, para não fazer acepção de pessoas. Porque existe. E aí ele foi, viu um cidadão e disse, você pode me dar um trabalho? Tenho trabalho na minha pocilga. Eu tenho uma pocilga de porco. Você vai para lá, apacentar os porcos, dar de comer os porcos, dar banho nos porcos, cuidar dos porcos, fazer a unha dos porcos. Se mandou, chegou lá, porco, cuidando dos porcos. Na hora do almoço dos porcos, pegou aquela alfafa, aquelas folhas verdes, fez lá o agororoba, botou lá fez aquele pirão, diz a Bíblia que chama de alfafa, né? Alfarroba. Ele lambeu o beijo, ó. Aí foi aí que ele disse, caiu em si, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome. Ele lembrou, ele perdeu a dignidade, ele perdeu a moral, ele perdeu tudo, ele só não perdeu uma coisa, foi a lembrança da casa do pai, da fartura que tinha na casa do pai, qual ele disse lá que era ruim.
Tem 4 fases desse rapaz, irmãos, que é muito interessante. A primeira, ele era feliz, inconsciente. Por que inconsciente? Estava na casa do pai, que tinha pão com fartura, que tinha alegria, que tinha zelo, que tinha amor, que tinha afago, que tinha tudo. Ele estava ali inconsciente, feliz, e não sabia. E aí ele partiu. Quando ele partiu, ele era infeliz, consciente. Porque agora ele estava sem nada e vendo que estava sem nada. E agora ele era infeliz e consciente. Ele passou uma fase que era infeliz e era inconsciente. Bebendo, fumando, dançando, gostando, namorando, dançando. Aquela felicidade falsa, passageira. Mas a 4ª fase, quando ele cai em si, que chega em casa, que o pai corre ao seu pescoço, lhe abraça, lhe beija e manda fazer tudo aquilo, anel no dedo da autoridade, sandália nos pés, que agora não é mais escravo do mundo, agora é filho. Botou anel no dedo, botou roupa nova e mandou fazer uma festa com um boi cevado, o melhor boi que estava lá separado para uma ocasião especial. E a ocasião especial era essa, quando um pecador se arrepende, há 3 dias de festa no céu, feito pelos anjos, louvado seja Deus. E ele volta, aí ele tem alegria consciente. Louvado seja Deus. Meu irmão, vou te dar um conselho, você que não gosta muito de estar na casa do pai. Mas a casa do pai é a nossa casa. Nós somos filho. E o filho é bem recebido na casa do pai. Não sei como é que você não tem vontade de vir para a casa do pai. Porque na casa do pai, o pastor falou aqui no começo, tem tudo. Você tem esperança de vir até a casa do pai, porque você sabe que o pai está lá e sabe que você é filho. E o Gálatas diz que você não é mais servo, agora é filho, e filho é herdeiro, e co-herdeiro de tudo. Você é herdeiro de tudo, você tem tudo. Você está reclamando porque você quer, porque você é murmurador, mas você tem tudo, porque você tem o pai, e o pai tem uma casa, e a casa também é sua, louvado seja Deus. Aí um de nós fica em casa e não vem para a casa do pai. Adorar o pai, glorificar o pai, receber do pai. Porque isso aqui que vocês estão ouvindo, está recebendo do pai, não é do evangelista, não, é do pai. Porque a casa é dele, a palavra é dele, tudo é dele. E ele quer dividir comigo e com você, porque nós somos herdeiros dele. Louvado seja Deus. E aqui tem pão. Aqui é Betel, é a casa do pão. Louvado seja Deus. E aí, ele cai em si e volta. E faz uma festa. Mas aí nós entramos na segunda parte. Que é do outro filho também que está perdido, mas não sabe. Ele está na casa. Ele mora na casa. Vive na casa. Todo culto ele está lá. Programação ele não perde uma, porque está lá. Já é de lá. Você chega, você vê logo ele. Ele aí é. Mas eu quero dizer para vocês uma surpresa. Se você já sabe, escute de novo. Porque o apóstolo Paulo disse, eu aprendi com ele. Eu não me canso de falar as mesmas coisas. Para que vocês cada vez mais aprendam e guardem no coração. Esse filho mais velho estava na casa do pai, mas nunca comeu com o pai. Estava na casa do pai, nunca sentou-se na mesa com o pai. Estava sempre na casa, mas não tinha comunhão com o pai.
não tinha amor pelo irmão, só pensava nele mesmo. Nenhuma festa para ele fazia, nenhum cabrito para ele matava, nem os amigos que ele disse que tinha nunca foram lá para fazer uma festa com ele, que ele só pensava nele. Era fariseu, hipócrita, estava lá, mas só para apontar o erro do irmão. Era só para dizer, esse aí, que adulterou, agora voltou com a cara lisa, dizendo que está arrependido. Esse daí, que está com um mês que não vem, até bebendo tá, agora voltou, disse que agora vai se arrepender. Só apontando. E você note que o pai, nas parábolas, meus amados irmãos, quando olhou para 100, só tinha 99, foi buscar a perdida. Você nota que a mulher estava na casa, quando viu, só tinha 9, foi procurar a dracma perdida, foi atrás até encontrar. Mas você vai observar no texto que o pai não foi atrás do filho. Porque o filho saiu com seus próprios pés, saiu porque quis, foi escolha dele. E o pai disse, ele vai. Mas dentro do coração, mas ele volta. Aleluia. Por que eu digo isso? Porque o texto é claro, no retrato de Jesus aqui falado, ele diz, todo dia, ele estava esperando a volta do filho. Por quê? Como eu falei quarta-feira aqui, meus amados irmãos, vocês que não estavam. Tem ex-prefeito, tem ex-governador, tem ex-marido, tem ex-mulher, tem ex-namorado, mas não tem ex-filho, não tem ex-pai. Filho é filho até morrer, pai é pai até morrer. Você pode dizer que tem 2 pais, pode até dizer que não tem. Agora você nunca vai dizer que tem 2 mães, porque mãe é única, louvado seja Deus. E só para quebrar aqui, vocês estão muito tensos, tenha calma, alegre seu coração. Vocês estão muito tensos assim, olhando assim. O finado louro, que bebia muito, morreu de cirrose, bebia muito. E o pai dele, finado papagaio, João Papagaio, gente boa, na praia, conhecidíssimo na praia, amigo de todo mundo, conhecidíssimo, papagaio, conhecidíssimo. Aí o louro ficava pedindo dinheiro para beber, né, e tudo, né. Um dia ele chegou chorando na praia, chorando, as lágrimas caindo. O que foi, louro? Papai morreu. Vixe, foi uma comoção, mas e o mais agravante, para enterrar não tem, porque a mãe não pagou o plano. Ah, meu irmão, foi ligeiro, era 50, 100, e aí foi ligeiro. Ah, o louro se mandou, ah, o louro. Meu Deus, o louro passou quase um mês, sabe? Aí quando ele fez, o seu João chegou na praia, né? É um fantasma, o que foi? Rapaz, o louro acabou de lhe matar, o louro, essa semana. Aí eu chego lá, louvado seja Deus, ô misericórdia, né? Passou uns 2 meses, ele repetiu a manobra, mas a negada já estava lembrando que 2 meses, se fosse 10 anos lembrar, imagina 2 meses. Ele chegou do mesmo jeito, no outro canto. Tal, meu pai morreu, rapaz, quem foi? Morreu e tal. Aí eu chamo ele assim, vem cá, louro, vem cá. Jesus, rapaz, só tem um pai, não tem 2 não, um já morreu, não tem mais não, glória a Deus. Então, meu irmão, não tem esse pai, é filho. Então, esse pai todo dia olhava. Quando ele veio, o interessante é porque esse pai aqui, ele devia ser já velho, né? Assim, a pessoa já era velho, né? O filho já era um rapazão. E diz a Bíblia, está aqui, escrito, literalmente. Não tem negócio de interpretar, não. Que ele correu. Uma pessoa, o Niso correndo, hein? Atrás do filho para agarrá-las. E abraçou, todo sujo, barbado, fedendo a porco.
descalço, rasgado, barbudo, quer nem saber. O pai não quer nem saber do jeito que você está. Ele te quer desse jeito aí. Ele quer te transformar. Ele quer te mudar. Ele tira você lá do charco, do lodo, do monturo, das trevas e te coloca na mesa dos príncipes e te dá uma nova luz, aleluia! E te faz uma nova criatura, e nenhuma condenação há em quem está em Cristo Jesus, porque as coisas velhas já se passaram, mas tudo se fez novo em Cristo Jesus. Mas só, meu irmão, quando acontece isso, o diabo não fica contente. Então, esse irmão que estava em casa, diz a Bíblia, aqui no 15, 28, o seu irmão, sabendo disso, indignou-se. Meu irmão, tu é meu irmão, está na casa do pai, foi eu que saí, me perdi, me arrependi, voltei. Primeiro para me abraçar era você, que é meu irmão, tem a compaixão de mim. O meu irmão voltou, vamos fazer aqui uma festa, vamos receber o irmão. Meu irmão, eu já vi. Está gravando aí? Ali? Aqui? Eu já vi. Irmão voltar do adultério. Se arrependeu do adultério, voltou para a igreja. A igreja era igual a que era aqui antes. Era aqui tinha um corredor aqui, um corredor. Quando o irmão chegou naquela porta ali, que foi entrando, não ficou um. Eu estava lá e vi. E Deus viu. Todo mundo olhando e viu e diz, como diz o provérbio, é o salmo, né? Manaram a cabeça. Quer dizer, ele aí se arrependeu, só eu vendo. Porque não se alegaram com a volta do irmão. Pelo contrário, estavam julgando o irmão. Eu faço que nem a mulher do vídeo, né, irmã Lívia? Quem sou eu para julgar? Vamos orar. E esse irmão disse, esse teu filho, que viveu com meretrizes, gastou o teu dinheiro, que não, o dinheiro não era dele. O dinheiro era dele. E fez o que ele quiser. O dinheiro não era mais do pai, não, o dinheiro era dele. Ele gastou o que era dele. Como o nosso pastor ensinou aqui sexta-feira, que ele teve íntima compaixão, uma compaixão exagerada, só quem tem é Deus, e disse, ele estava perdido e foi achado. Eu sou justo em dar uma festa, eu sou justo em dar roupa nova, eu sou justo em botar um anel, eu sou justo em dar sapato novo, eu sou justo em trazer ele de volta, porque ele voltou para a casa do pai, aleluia! E você que está afastado da casa do pai, volta! Volta para a casa do pai, que ele está te esperando. Tu está fazendo o que aí? Nesse mundo, o mundo não tem o que te dar, não. Pelo contrário, te dá tristeza, te dá prisão, escravidão, bolotas, cada lama de porco, lavagem de porco. Na casa do pai, onde tu saiu, tem pão com fartura. Louvado seja Deus. Volta para a casa do pai. Ele está te esperando. Ele te ama. Louvado seja Deus. E ele diz, era justo alegrarmos, folgarmos, porque o teu irmão é teu irmão. Nem que tu não queira, ele é teu irmão. Ele é meu filho. Porque aquele que aceitou Jesus, aquele que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu dei o poder de ser chamado filhos de Deus. Então você agora é filho, é herdeiro, é co-herdeiro com Cristo. Você tem tudo e mais alguma coisa, louvado seja Deus. Uma expressão na Bíblia, né, que até os teólogos não entendem, é
que ele diz assim, infinitamente mais. Ora, se o infinito não tem fim, o mais o que é? É só Deus, né? Que é infinitamente mais esse amor por nós. Pense nisso, meus irmãos. Eu não quero tomar o lugar do pastor, não. Eu quero ajudar o pastor. Eu venho aqui que Deus fala no meu coração, falar para alguém e para mim também. Não se esqueça. Nunca se esqueça que você é filho. Que você tem um pai. E esse pai tem uma casa. E ele está nessa casa te esperando na terça, na quarta, na sexta e no domingo. Para compartilhar com ele as bênçãos que ele tem para ti e os testemunhos que tu tem para dar do que ele fez na tua vida durante toda a semana. Que maravilha estar aqui na quarta-feira contando o que Deus fez na nossa vida. Não espere só ter alguma coisa para pedir e vem, não. Venha para dizer que ganhou. Venha para dizer que recebeu. Venha para dizer que foi abençoado. Que os outros criam fé e é abençoado também. Não vem aqui só para pedir. Para pedir para resolver uma causa. Para pedir para uma cura. Para pedir para uma libertação. Para pedir uma salvação. Não! Faça isso, mas venha quando não tiver nada disso e tiver só na bênção. Hoje eu vim aqui, meus irmãos, porque eu vim agradecer, porque Deus libertou meu filho, porque Deus amou meu filho, porque Deus dá droga, porque abriu uma porta de emprego, porque o papel que estava embaixo da gaveta assinou e agora eu estou aposentado. Ó Senhor, agora eu vim aqui porque Deus fez comigo e vai fazer com você também. É só vir em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Não venha só quando tiver. Eu vou porque eu vou pedir que eu estou meio baqueado. Eu vou lá para pedir, mandar os irmãos orar por mim. Não, venha quando tiver com saúde. Bom, venha correndo dizer: Senhor, obrigado pela saúde, pela vida, pelo trabalho, pela família, pelos meus filhos. Oh Senhor, vem para a casa do Pai. É casa de fartura, é casa de pão, tem mesa, tem comunhão e tem amor para nos dar. Vamos ficar de pé, aplauda ao Senhor, louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus. E se você que veio aqui hoje estiver afastado da casa do Pai, essa é a hora de voltar para a casa do Pai. Vamos orar por você. Orar por você, volte para a casa do Pai. Venha, louvado seja Deus. Enquanto o pastor dá os avisos e nós oramos, está a oportunidade de vir até aqui, pedir oração. Vamos orar por você, louvado seja Deus. Pastor Diego, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amados irmãos. Maravilhosa palavra, lembrando da parábola do filho pródigo. Glória a Deus por isso. E vamos ter expectativa, né, para essa semana. Teremos o nosso grupo familiar na terça. Diácono Ribeiro, tem grupo já marcado? Vai ser na casa do Diácono Ribeiro, esta terça-feira, grupo familiar, todos os irmãos lá presentes. Quarta-feira, culto de oração e Santa Ceia. Nessa quarta, dia 12, estaremos aqui reunidos para orar ao Senhor e logo em seguida partimos o pão em nome do Senhor, em memória do Senhor. Sexta-feira, nosso culto de doutrina aqui padrão. E lembrando que agora nesse sábado nós não teremos a escola das crianças. Teremos no sábado seguinte, dia 15 de novembro agora não terá a escolinha das crianças. Prazer? Oi? Voltar? Não. É só descanso mesmo. É só descanso. E aí vamos viajar, vou estar viajando, aí não terá a escolinha bíblica das crianças. Mas no domingo, culto normal e também a programação das crianças, como acontece aqui no culto normalmente. Amém? E eu vou fazer agora esta oração, agradecendo a Deus por este culto e reforçar o convite. Se haver alguém aqui hoje que diz: pastor, estou afastado do Evangelho, quero me reconciliar. Pastor, ainda não entreguei minha vida a Jesus, mas eu quero, pastor, dessa noite receber a oração, quero entregar minha vida a Jesus. Você tem a oportunidade. Lembre de que toda esta palavra está direcionada para isso.
para nos alegrarmos, temos essa expectativa de que por Deus nós não somos rejeitados. Quando em sinceridade e arrependimento de coração a gente se achega a Deus, em nenhum momento, de maneira nenhuma, como disse Jesus, nós seremos lançados fora, seremos jogados ao léu. Não, o Senhor nos acolhe. Alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar, quer entregar a vida a Jesus, se você quiser, venha. Nós estamos aqui para orar pela sua vida. Eu aqui aproveito, irmãos, enquanto o evangelista Cleito estava ministrando essa última parte da palavra, a fala aqui é também, inclusive, de pessoas da igreja que se afastam, né? Como aqueles que caem em pecado, mas depois caem em si, entendem a situação e retornam. Dessa maneira, em nome de Jesus, que jamais aconteça, né? Aqui em nosso meio, de qualquer membro desta congregação, porventura, Deus o livre ou guarde, cair e algum dia se quebrantando, voltar e encontrar uma igreja com a cara fechada, ou como o evangelista Cleito falou aqui, meneando a cabeça, né? Como diz o texto antigo, mais antigo, balançando a cabeça em sinal de desaprovação, meneando a cabeça, como diz o livro dos Salmos, desacreditando, né, daquela pessoa. Hoje, mais do que nunca, essa palavra nos mostra, se Deus tem expectativa de mudança, que dirá nós, precisamos acompanhar a fala de Deus. E interessante, Cleiton, que quando você falava isso, você sabe de que eu me lembrava? Eu me lembrava do Sidney. Todos nós aqui soubemos aqui o quanto foi difícil, né, o quanto nós sofremos com as práticas e atitudes do irmão Sidney, que agora se encontra afastado, mas hoje eu me lembrei, e se eu me lembrei, talvez Deus tenha alguma questão nisso. Qualquer dia desse, se por acaso, irmão, ele aparecer aqui, ninguém vai menear a cabeça. E aparecer aqui, irmãos, para poder assistir o culto e tudo mais, vamos recebê-lo. Vamos recebê-lo. Vamos recebê-lo no sentido de dar atenção, orar, perguntar como as coisas estão e ter expectativa. Como eu falei, irmãos, enquanto a vida há esperança. No momento dói, no momento machuca, mas a gente não deve esquecer, irmãos, que pecados que nós cometemos nessa vida não devem definir a nossa eternidade. Por isso, nós sempre temos expectativa de arrependimento e quebrantamento de qualquer pessoa que seja. E me veio a lembrança do Sidney nessa situação. Oremos, continuemos a orar por ele, né? Em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por este culto. Peço em oração em nome de Jesus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Deus, pela Tua palavra hoje nos trazida, meu Deus, a parábola do filho pródigo. O grande e excelente amor de Deus que mais uma vez é colocado diante da Tua igreja. Obrigado, Senhor, por estas verdades tão preciosas, ó Pai, que aqui foram colocadas diante do Teu povo. E que também nós, Senhor, que já estamos aqui diariamente usufruindo deste amor glorioso do Pai, que nós, Senhor, possamos entender, Pai, que tudo o que o Senhor tem, o Senhor já nos deu como gloriosas promessas. O Senhor tem um baú de tesouros espirituais já, Senhor, disponível para todos nós. Basta apenas nós já usufruirmos, Senhor. É nosso, o Senhor nos conquistou isso na cruz do Calvário. Nos dá entendimento, Pai, para usufruir da grande alegria que é estar na Tua casa, em nome de Jesus. E que, meu Deus, todos aqueles, por coisas mais horríveis que tenham praticado lá fora, que tenham caído nas ciladas do maligno, ó Deus, se houver arrependimento sincero em seus corações, há esperança para todo aquele, aleluia, na casa do Pai.
E que nós, Senhor, que estamos aqui, possamos nos alegrar quando alguém chega arrependido e contrito, querendo verdadeira comunhão na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esta noite. Continua abençoando a vida do Teu servo, do evangelista Cleiton, lhe dando graça, unção e autoridade para continuar testemunhando do Senhor Jesus. E sobre toda a igreja, despede-nos em paz para as nossas casas. Nos abençoa esta semana, seja uma semana rica, poderosa, cheia de frutos espirituais, para a glória do Teu nome. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, seu Filho, a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre ti, tua casa e tua família, desde hoje e para sempre. Amém. Uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a igreja.